Você sabia que a maioria das pessoas vive como se tivesse uma segunda vida guardada numa gaveta? Elas acordam todos os dias, repetem as mesmas rotinas, cultivam os mesmos medos, se escondem atrás das mesmas desculpas e ainda esperam que o destino mude sozinho. Como se o tempo tivesse feito um acordo secreto com elas, prometendo esperar pela coragem que nunca chega. Mas eu te digo, o tempo não espera. Ele te molda ou te esmaga. Ele te renova ou te enterra vivo dentro de uma vida que você não escolheu. As pessoas vivem esperando o momento certo, como se ele viesse com um sinal luminoso escrito "agora vai". Passam os dias tentando prever quando será seguro agir, quando o medo vai desaparecer, quando a aprovação dos outros virá como um bilhete de permissão. Mas eu preciso dizer, esse momento nunca chega. O tempo perfeito é uma ilusão criada por uma mente que teme o fracasso. Enquanto você espera, a vida não espera. Ela passa, silenciosa, implacável, sem piedade pelos indecisos. Toda mudança real começa com uma única decisão. E não falo de uma decisão morna, se tomada pela metade, feita para agradar os outros ou apenas para ver no que dá. Estou falando de uma decisão definitiva, uma escolha feita com tanta clareza e força que o mundo ao seu redor começa, inevitavelmente, a se reorganizar. Milton Hershey não virou um dos homens mais bem-sucedidos da história porque nasceu em berço de ouro. Pelo contrário, ele veio da escassez, falhou em vários empreendimentos e quase foi engolido pelas dívidas. Mas houve um momento, um só, em que ele decidiu com uma convicção absoluta: eu vou construir algo que valha a pena. Essa foi a faísca. Não foi o chocolate que mudou o seu destino. Foi a decisão inabalável de não aceitar mais o fracasso como fim. E é sempre assim. O sucesso não começa quando você acerta. Ele começa quando você decide que não vai mais recuar. Eu vi isso com os próprios olhos ao longo da minha vida. Quando entrevistei Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo à época, ele me revelou que seu império foi construído sobre uma base muito mais poderosa do que ferro ou aço. Foi erguido sobre a decisão de impactar o mundo, e nunca se desviar disso. Foi ele quem me desafiou a dedicar 20 anos da minha vida à criação de uma filosofia de sucesso. Eu não tinha recursos, não tinha garantias, mas tomei a decisão de aceitar o desafio. Foi isso que moldou a minha trajetória, não algum talento especial ou golpe de sorte. Pense comigo. Quantas vezes você já soube o que precisava fazer, mas hesitou? Quantas oportunidades você deixou escapar porque não estava 100% certo? E quantas vezes o medo de errar foi mais forte do que o desejo de vencer? A verdade é que a maioria das pessoas não falha por falta de capacidade. Elas falham por falta de decisão. O indeciso acorda cansado sem ter feito nada. Ele pensa demais, age de menos, analisa tudo, mas não se move. E ninguém vence essa guerra interna com "vou tentar". A mente indecisa não constrói nada duradouro, ela só sobrevive. Veja, quando você realmente toma uma decisão, o medo ainda pode estar lá, mas ele não manda mais. A dúvida pode gritar, mas você não a escuta. A mente para de flutuar e se fixa em um ponto. E quando a sua mente está decidida de verdade, a realidade começa a se curvar à sua vontade. Há quem diga que isso é sorte, mas sorte não é o ponto de partida. É o resultado. A sorte gosta de quem se compromete. A vida favorece os decididos, porque decisão é comando. Não é um desejo sussurrado. É uma ordem firme que você dá a si mesmo e que você obedece, mesmo quando dói. Eu lembro bem de uma noite, no início da minha jornada, quando meus filhos dormiam e não havia um centavo em casa. Eu tinha acabado de receber mais uma recusa de um editor que não acreditava no meu trabalho. Era fácil pensar em desistir. Era lógico. Mas eu me levantei naquela madrugada, olhei para minha máquina de escrever e disse a mim mesmo: ou eu venço com essa missão, ou morro tentando. Aquela decisão me sustentou por anos. Foi o que manteve minha mão escrevendo quando ninguém lia. E foi o que me fez continuar até que milhões começassem a ouvir. Você está esperando o quê? A aprovação de alguém? Um sinal divino? Uma condição perfeita que nunca chega? Ninguém vai decidir por você. E se decidir, não será do seu interesse. Pare agora e olhe para dentro. Quem você quer ser? Que vida você está disposto a construir, ainda que tudo pareça contra? Não precisa saber o como. Você precisa apenas decidir com firmeza o sim que vai te tirar da estagnação. Escolha. E escolha agora. E se puder, escreva. Coloque no papel, como fiz incontáveis vezes. Escreva quem você vai ser. Escreva qual vida você não aceitará mais. Escreva com raiva, se for preciso. Com dor. Mas escreva com verdade. E depois disso, tome uma decisão que não permita recuo. A partir daí, comprometa-se com um ato diário, por menor que seja, que te leve na direção da sua decisão.
Quando você fizer isso por 7 dias seguidos, você vai perceber que não é mais a mesma pessoa que começou. A dúvida começa a se calar, a força começa a nascer, porque a mente, uma vez decidida, é como uma locomotiva sem freio. Nada pode impedi-la, nem a opinião alheia, nem a falta de apoio, nem mesmo o medo que tanto te assombrou. É hora de escolher, não amanhã, agora, porque a vida não espera pelos indecisos. Ela recompensa os que ousam decidir, e o universo inteiro se curva diante de uma mente que já fez a escolha. A maioria das pessoas encara os obstáculos como um sinal de que devem parar. Acham que a dor é um aviso para recuar, que o fracasso é uma prova de que não são boas o suficiente e que o sofrimento é um castigo que só os fracos recebem. Mas o que elas ainda não entenderam, e talvez você também não tenha compreendido totalmente, é que o fracasso é um instrutor. Um dos mais severos, é verdade, mas também um dos mais eficazes. Porque enquanto o sucesso embeleza, a dor revela. E aquilo que te faz cair, se for enfrentado com resiliência, também é o que pode te fazer subir. William Carter, um nome quase apagado pela história comum, mas inesquecível para quem estudou o sucesso verdadeiro, foi desacreditado por bancos, humilhado por concorrentes, ignorado por investidores. Ele faliu mais de uma vez. Mas, em vez de vestir a capa do fracasso e desaparecer como tantos fizeram antes e depois dele, ele fez algo diferente. Ele encarou cada queda como parte do processo. Ele levantava-se não com orgulho ferido, mas com aprendizado lapidado. E isso fez toda a diferença. A maioria desiste na primeira pancada, e eu entendo. Já fui atingido por muitas. Me recordo de um período particularmente difícil, quando tive um manuscrito rejeitado diversas vezes por editores que diziam que ninguém se interessaria em ler sobre pensamento positivo ou sucesso através da mente. Eles me diziam, as pessoas querem realidade, não sonhos. E aquilo, no início, doeu. Eu me questionei. Pensei se talvez eu estivesse errado. Mas então me veio à mente a história de todos aqueles que entrevistei, os bem-sucedidos que falharam 1000 vezes antes de construir algo sólido. E percebi, o fracasso não é um obstáculo no caminho. Ele é o caminho. Você já se perguntou por que parece que quanto mais você tenta, mais difícil fica? Já pensou que talvez isso seja exatamente o que deveria acontecer? Porque sem resistência, você nunca desenvolverá força. Sem tropeços, você nunca desenvolverá estabilidade. E sem desafios, você nunca construirá caráter. A dor que você sente hoje é a ferramenta que está te moldando para aguentar o que está por vir. Só que você tem que resistir a ela, tem que suportar a pressão, tem que se recusar a ceder. A resiliência é uma escolha. É olhar para o caos, para as contas vencidas, para as portas fechadas e dizer: isso não vai me quebrar, vai me forjar. E se você acha que isso é apenas conversa bonita, pense no seguinte. Quantas pessoas você conhece que tinham talento, oportunidades e até recursos, mas que sucumbiram diante das dificuldades? Agora pense naquelas que não tinham quase nada, mas insistiram. Elas são poucas, mas são as que mudam o jogo. Porque a diferença não está no que elas têm, e sim naquilo que se recusam a perder, o espírito de continuar. Não é fácil. Eu sei. Já escrevi com fome. Já preguei mensagens em igrejas pequenas onde ninguém conhecia meu nome. Já fui chamado de tolo, de sonhador sem noção. Já me vi sozinho, com lágrimas nos olhos e dúvida no peito. Mas nunca deixei que isso fosse o ponto final. E sabe o que aconteceu? A vida começou a se curvar diante da minha persistência. As mesmas portas que se fecharam, mais tarde se abriram. As mesmas pessoas que me ignoraram passaram a me escutar. Porque quando você resiste o suficiente, o mundo não tem escolha senão respeitar a sua resiliência. Você acha que está sofrendo mais do que deveria? Que talvez isso seja um sinal para desistir? Não, isso é um convite, um teste. É como se o universo perguntasse: você realmente quer isso? Ou só achou que queria até ficar difícil? Aqueles que desistem nunca saberão o que teria acontecido se tivessem continuado. E, para muitos, essa é a maior dor. Não a queda, mas o arrependimento de nunca ter se levantado para tentar de novo. Resiliência não significa ser invencível, significa continuar mesmo ferido. Significa que, mesmo quando tudo grita para você parar, você dá mais um passo, e depois mais um. E quando olha para trás, descobre que foi exatamente esse passo extra que separou sua história da maioria. O fracasso só tem poder sobre os que se entregam. A dor só derrota os que se recusam a aprender com ela. Mas para aqueles que olham nos olhos da adversidade e dizem: pode bater, mas eu não vou parar, a vida reserva recompensas que estão fora do alcance dos fracos. Então, a próxima vez que algo te derrubar, lembre-se disso. O chão não é o fim, é o local de impulso. Levante-se, reorganize-se, recomece e continue.
Porque a sua dor, hoje, é o preço da sua força amanhã. E ninguém, absolutamente ninguém, constrói uma vida grandiosa sem pagar esse preço. A diferença entre o que você é e o que você pode ser está em como você reage ao que tenta te quebrar. Escolha crescer, escolha resistir, escolha se tornar inquebrável. Porque, no fim das contas, não é o talento, a sorte ou o dinheiro que define os grandes, é a decisão de nunca desistir. A verdade é que você nunca vai ultrapassar os limites da sua vida enquanto continuar acreditando nas limitações da sua mente. Você pode ter sonhos grandiosos, planos detalhados, até oportunidades nas mãos, mas se não acreditar que é digno daquilo que deseja, nada disso terá efeito. A mente é a matriz de tudo, e a forma como você se enxerga define até onde você vai, ou até onde você permite que a vida te leve. Não são as críticas que te destroem, é a voz que você repete dentro da cabeça depois de ouvi-las. E a maioria das pessoas que fracassa, não fracassa por falta de capacidade, mas por duvidar constantemente do próprio valor. Já viu alguém hesitando toda vez que precisa se posicionar, negociar, tentar algo novo? Alguém que, mesmo preparado, trava? Isso não é falta de conhecimento, isso é falta de crença. Margaret Linfield viveu exatamente esse cenário. Ela era talentosa, disciplinada e mesmo assim foi rejeitada inúmeras vezes. Disseram que ela não tinha aparência suficiente, que sua voz era fraca, que havia outras melhores. Ela podia ter acreditado, e a maioria teria acreditado, mas ela escolheu crer em si mesma. Quando ninguém aplaudia, ela treinava mais. Quando ninguém ouvia, ela falava mais alto. Nem sempre para os outros, mas para si mesma. Porque no fundo, ela sabia. O mundo só começa a te levar a sério quando você para de se esconder. E não pense que isso é exclusividade de artistas ou empreendedores. Está em todo lugar. Eu vi pais que desistiram de abrir um negócio porque disseram que não são bons com números. Vi jovens que abandonaram os estudos porque um professor disse que não eram inteligentes o bastante. Vi homens e mulheres que se calaram em reuniões, em discussões, em decisões importantes, não por falta de opinião, mas por acreditarem que a deles não valia tanto quanto a dos outros. Você já se pegou dizendo, quem sou eu para fazer isso? Já pensou que algo era bom demais para você? Como se o sucesso tivesse um endereço onde só algumas pessoas podiam bater? Pois é, isso é o que eu chamo de autossabotagem mascarada de humildade. Não é humildade, é medo. E o pior tipo de medo, aquele que finge ser virtude. Mas aqui está a chave. A vida não responde ao que você deseja, ela responde ao que você acredita. Se você se enxerga como alguém limitado, até mesmo as melhores oportunidades parecerão inalcançáveis. Mas se você se vê como alguém capaz, digno, merecedor, mesmo antes de ser reconhecido, o mundo começa a refletir isso de volta. Porque a autoconfiança é magnética. Ela atrai respeito, escancara portas e transforma não em ainda não. Lembro de uma vez, ainda jovem, quando fui convidado para palestrar num evento pequeno no interior. Eu não era conhecido. O público era difícil. E nos bastidores, ouvi um comentário que tentava ser discreto. Quem é esse rapaz achando que pode ensinar algo sobre sucesso? Aquilo bateu forte. Por um segundo quase deixei a dúvida me dominar, mas me sentei sozinho por alguns minutos e repeti mentalmente. Eu estudei, eu me preparei, eu vivi isso. E isso é suficiente? Subi ao palco e naquele dia, uma das pessoas presentes me apresentou a um empresário que mais tarde financiaria uma das maiores iniciativas da minha carreira. E tudo isso aconteceu porque por mais que eu estivesse tremendo por dentro, eu me mantive firme por fora. Acreditar em mim mesmo naquele momento mudou o curso da minha história. Você não precisa estar 100% pronto para agir. Precisa estar 100% comprometido com quem está se tornando. E isso começa pela forma como você se trata quando ninguém está olhando. O que você diz a si mesmo nos momentos de dúvida? O que você enxerga quando se olha no espelho? Porque é essa visão, e nenhuma outra, que define os seus próximos passos. Autoconfiança não é arrogância, é alinhamento. É saber que você carrega algo valioso, mesmo que ainda esteja sendo lapidado. E é justamente esse valor interno, esse senso de propósito e identidade, que transforma cada obstáculo num degrau. Margaret Linfield se tornou um ícone não porque foi poupada dos julgamentos, mas porque soube se proteger deles com aquilo que tinha por dentro. Então, se você quer mudar sua vida, comece por mudar a forma como você se vê. Isso não é um exercício pontual, é uma disciplina, é diário. Escreva afirmações, fale consigo mesmo, substitua pensamentos autodepreciativos por declarações de força. Quando sentir medo, diga, eu posso. Quando for rejeitado, pense, ainda não é minha hora, mas ela virá. E quando alguém duvidar de você, sorria. Porque os que duvidam hoje serão os que se surpreenderão amanhã. Você não vai se tornar invencível do dia para a noite.
mas vai se tornar inabalável passo a passo. E o primeiro passo é crer que você merece. Não apenas desejar, mas acreditar com firmeza como quem defende a própria existência. A força mais subestimada do mundo é a fé que um homem tem em si mesmo. Porque quando ela se enraiza, nem as maiores tormentas conseguem arrancá-la. E é exatamente essa raiz que sustenta todas as conquistas verdadeiras. Então, cultive-a, proteja-a e nunca, nunca deixe que o mundo defina quem você é antes de você mesmo ter feito isso. Porque quando você acredita sinceramente que é possível, o impossível começa a ceder. A razão pela qual tantas pessoas andam em círculos, se sentem perdidas, frustradas ou exaustas mesmo fazendo muito, é simples. Elas não sabem por que fazem o que fazem. Trabalham duro, mas sem direção. Se esforçam, mas sem clareza. E quando você não tem um propósito definido, tudo cansa, tudo confunde, tudo parece em vão. A energia se dispersa, a motivação evapora, e a vida se torna uma série de tarefas vazias em vez de uma jornada com significado. Ter um propósito definido não é um luxo reservado aos gênios ou visionários. É uma necessidade humana básica. É o que dá sentido aos seus dias e força aos seus passos. Sem ele, até mesmo as vitórias perdem o sabor, porque você não sabe o que está construindo, nem por que começou. Eu vi o poder de um propósito definido nos olhos de Thomas Griffin, um industrial que transformou comunidades inteiras com seu trabalho. O que fazia dele tão diferente dos outros? Não era a inteligência. Muitos eram tão espertos quanto ele. Não era o capital inicial. Muitos tinham até mais recursos. A diferença é que ele sabia exatamente o que queria construir. Ele via o impacto do seu trabalho como algo maior do que lucro. Ele via significado. E esse significado era sua âncora. Nos dias bons, o motivava. Nos dias ruins, o sustentava. Você já sentiu aquela sensação de estar sempre ocupado, mas nunca realizado? Já chegou ao fim de um dia cheio de tarefas, mas com a impressão de que nada realmente importante aconteceu? Isso é o que acontece quando se vive sem um propósito claro. A produtividade vira apenas movimento. E o movimento sem direção é só desgaste. Um propósito definido atua como uma bússola. Ele te mostra o que merece sua atenção e o que não merece. Te ajuda a dizer não ao que distrai, e sim ao que constrói. E mais do que isso, ele traz paz. Porque quando você sabe para onde está indo, não se desespera com cada tempestade no caminho. Você entende que faz parte da travessia. Eu mesmo precisei aprender isso da forma mais dura. Durante um período da minha vida, comecei a aceitar compromissos que não tinham ligação com a minha missão principal. Fazia isso por medo de decepcionar, por vontade de agradar, por insegurança de dizer não. O resultado? Estafa. Perdi semanas em coisas que pareciam urgentes, mas não eram importantes. E pior, comecei a duvidar de mim mesmo. Foi só quando retornei à clareza do meu propósito, inspirar e ensinar as pessoas a usarem o poder da própria mente, que recuperei o controle. Escrevi ele novamente em um papel, li em voz alta todos os dias e passei a tomar cada decisão com base na pergunta: isso me aproxima ou me afasta da minha missão? A diferença foi brutal. Minha energia voltou, o foco se acentuou e os resultados recomeçaram a surgir. Se você ainda não sabe qual é o seu propósito, não se culpe, mas também não ignore isso. Comece com uma pergunta simples. O que você quer deixar para trás quando tudo terminar? Não estou falando de herança, mas de legado. O que você quer que as pessoas sintam quando ouvirem seu nome? Que impacto você quer gerar na vida de quem cruza seu caminho? Qual é a dor que você quer curar no mundo, ou pelo menos na sua comunidade, na sua família? Quando essa resposta começar a se formar, alimente-a. Escreva, fale sobre ela. Respire esse propósito todos os dias. Não precisa ser algo gigantesco de início. Pode ser simples como: quero ser um exemplo de integridade para meus filhos. Ou quero transformar meu conhecimento em algo útil para outras pessoas. O importante é que seja verdadeiro. Que seja algo que você não possa ignorar nem nos seus dias mais difíceis. A vida sem propósito é barulhenta e vazia. Você se distrai fácil, se machuca à toa, vive de comparações, vive à deriva. Mas quando você descobre sua razão e caminha por ela, tudo muda. Os problemas continuam existindo, mas você os enfrenta de cabeça erguida. As dúvidas ainda aparecem, mas você não se entrega a elas. O tempo continua passando, mas agora ele constrói algo em vez de apenas te consumir. E por favor, não espere encontrar esse propósito como quem espera por uma revelação divina. O propósito não se acha, ele se define, ele se constrói, ele é escolhido. E é essa escolha que separa os que vivem de verdade dos que apenas existem. O mundo é duro com quem não tem direção. Mas ele se curva diante de quem sabe onde quer chegar. Não porque a vida será mais fácil, mas porque tudo ao redor,
Oportunidades, pessoas, ideias começam a se alinhar com sua clareza. O caos diminui, o foco aumenta. E você deixa de ser apenas alguém correndo atrás de resultados e passa a ser alguém guiado por significado. A minha sugestão é clara. Pare tudo hoje por alguns minutos e escreva com todas as letras o que você quer viver e por quê. Guarde isso como seu norte. Leia todos os dias. Decida por isso quando tudo parecer confuso. E haja de acordo, mesmo quando for difícil. Porque com um propósito definido, até as dores passam a ter sentido. Até as quedas se tornam ensaios para algo maior. E você descobre, enfim, o privilégio de viver uma vida que tem direção e alma. A sua vida só começa a mudar de verdade no exato instante em que você decide, com convicção, assumir o controle do próprio destino. Não importa o quanto tenha sofrido, fracassado ou se perdido. A renovação que você busca não está fora, está dentro. E ela começa com uma escolha clara, sustentada por coragem, guiada por um propósito e alimentada todos os dias por fé em si mesmo. Você está mais perto do que imagina. Continue nesse caminho. O próximo passo já está à sua frente. E nele, você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, tornando-se 1% melhor do que você é agora. Agradeço por me acompanhar até aqui. Estarei te esperando no próximo vídeo.